Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, ao meu canal, Márcia Arte em Crochê. Apesar do nome do canal ser Márcia Arte em Crochê, a gente vai ver um pouquinho de tricô também aqui nesse canal. Então esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar de maneira assim bem informal para vocês conhecerem bastante, dominarem essas técnicas, tanto do crochê quanto do tricô. Ou seja, a gente vai gravar uma infinidade de vídeos, porque tem uma infinidade de coisas pra gente conhecer a respeito de crochê e tricô. Esse aqui vai ser só o nosso primeiro vídeo e depois a gente vai vendo mais pra frente. Vocês já repararam que poucas pessoas hoje em dia usam, se vestem com peças tanto de tricô quanto de crochê? Por que será, né? Eu acho que é assim, existem os sites que vendem roupas, peças e principalmente peças também de tricô, como os sites chineses. Existe o comércio popular que também vende peças de tricô. E existe o comércio popular que vende peças de tricô vinda de outros países, principalmente da China. Mas essas peças de tricô que vêm da China ou mesmo que são produzidas aqui no Brasil, normalmente são peças de tricô produzidas à máquina. Crochê a máquina desconheço, tá? Mas tricô a máquina tem bastante. Principalmente máquina industrial. Então a maioria das blusas assim que a gente compra e tal no comércio são produzidas por máquinas de tricô industrial. Elas são bonitas também, as peças também são bonitas e tudo mais. Mas vocês já repararam como as pessoas não usam mais, ou a gente não tem muito visto mais, principalmente no vestuário infantil até, peças de tricô feito à mão. Mas não é porque as pessoas não gostam ou não curtem, porque tá fora de moda, gente. Isso então, muito menos, porque tricô e crochê nunca sai de moda. É uma moda assim que veio para todo sempre, tá? Então essas peças não saem de moda nunca, mas não é nem exatamente por causa disso, mas sim pelo fato de que as pessoas não sabem fazer. Não é todo mundo que sabe fazer crochê e tricô. E nem é por conta do tempo, nem nada. Não é exatamente isso, sabe? Porque a gente sempre tem uma meia horinha que a gente senta na frente da televisão e vai assistir aquele seriadinho Netflix no fim do dia, na verdade. A gente sempre tem aqueles minutinhos. Então, assim, é naqueles minutinhos que você senta ali para dar aquela desanuviada na tua cabeça de todo o estresse, do trânsito, das coisas todas que você passou durante o seu dia. É aquele momento que você pega ali o seu crochêzinho e vai criar a sua peça. Então, as pessoas até têm esse tempo. O que elas não têm é o conhecimento de fazer a pecinha de tricô e de crochê. Então, esse conhecimento a gente vai adquirir agora, aqui nesse canal. Juntos e juntas, guerreiros. Tá bom? Bom, eu vou passar a vinhetinha aqui e daqui a pouco a gente volta e eu vou começar a ensinar para vocês as diferenças básicas entre tricô e crochê. Nesse nosso primeiro encontro, a gente já vai ser bem objetivo e bem direto para os vídeos, para a gente não ficar perdendo muito tempo com vídeos muito longos, tá bom? Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai entender hoje a diferença entre tricô e crochê, porque assim, todo mundo erra, gente. Vocês já viram naquelas novelas, filmes, que às vezes a pessoa tá lá, né, a senhora com uma agulhinha de tricô, fingindo que tá fazendo tricô, porque dificilmente você vê alguém de verdade fazendo tricô numa novela, num filme. É impressionante, né? E quem sabe fazer fica olhando e pensando, meu Deus, deixa eu dar uma aula para essa senhora fazer tricô de verdade na novela, porque tá muito feio isso, a pessoa lá fingindo que tá fazendo tricô. Então, pra gente não ficar pagando esse mico, a gente vai aprender de verdade, tá bom? Nem é tão difícil. Tudo é uma questão de técnica. E tudo é uma questão de treino. E, aliás, tudo na vida é uma questão de treino, na verdade. É como, sei lá, fazer qualquer outra coisa, dirigir, né? Tudo se torna mais fácil quando a gente treina ou quando a gente faz o passo a passo bem devagarinho, e é isso que a gente vai fazer, o passo a passo bem devagarinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a diferença entre tricô e crochê, porque todo mundo erra isso. Você vai fazer uma peça de crochê, tá tricotando, ou então você tá fazendo tricô, a pessoa vai fazer crochê, não. Então, vamos acabar com isso de uma vez? Ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber que diferencia o tricô do crochê são as agulhas. Então, agulhas de tricô são uma
E a agulha de crochê é outra, tá? Então eu tenho aqui algumas agulhas de tricô. Normalmente o tricô usa 2 agulhas. Essas agulhas... Ai, até caiu aqui, ó. Essas agulhas compridas aqui, longas. E a peça de tricô, ela é disposta nessa agulha. Nessas 2 agulhas, certo? Muito bem. Na primeira a gente vai só ver as agulhas mesmo. Tem agulhas de vários materiais. Essa minha, por exemplo, é uma agulha de plástico. Mas tem também agulha de bambu, madeira. Olha, tem agulha de bambu, agulha de madeira, tem agulha de metal. A agulha de metal, ela é muito boa, mas ela é bem geladinha. Então, quando a gente vai fazer um tricô no inverno, por exemplo, é meio ruinzinha de pegar. Também ela escorrega mais, né? Principalmente quando a gente vai utilizar a lã. Mais pra frente a gente vai ver as diferenças de materiais e a gente vai conhecer um pouco desse universo também, dos diferentes materiais e quais materiais que a gente pode utilizar para fazer tanto crochê quanto tricô, que é bem vasto, praticamente quase tudo. Mas tudo bem, mas vamos falar só sobre tricô agora. Então o tricô utiliza esse tipo de agulha, que pode ser tanto de madeira, plástico ou metal, ou bambu, tá bom? Agora o crochê utiliza uma agulha só, que é essa daqui. No crochê também, as agulhas podem ser de outros materiais. Tem agulha de plástico, agora tem agulha que até acende uma luzinha, assim. Quando você entrar naquela Shopee, tem umas agulhinhas lá que fica... Eu não sei por que usa aquilo. Eu imagino que, sei lá, a pessoa tá em casa assistindo um filme Netflix no escuro e quer fazer crochê, né? Então... Pensando bem, acho que eu vou comprar uma agulha daquela. Se eu comprar, depois eu volto aqui para contar para vocês. Mas tudo bem. Mas o crochê utiliza uma agulha só e normalmente ela é de metal. Mas tem também a agulha de madeira e normalmente são as mais grossas. E eu vou explicar para vocês por que uma agulha é mais fina e uma agulha mais grossa, tá? Mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Nesse primeiro encontro a gente só vai ver mesmo a diferença que existe entre as agulhas. Então, as agulhas de crochê normalmente são de metal, de bambu ou de madeira, também igual ao tricô. E aí, claro, né, tem as agulhas que são um pouquinho mais finas também. Menti, tá? Vou falar uma besteira. Tem agulhas mais grossas e mais finas também, de madeira. Depois a gente vai perceber quais são as facilidades e as dificuldades de cada uma delas, tá? Tem de todos os tamanhos, tem agulhas que são bem fininhas. Não sei se dá pra ver bem aqui, ó. Agulhas que são bem fininhas, agulhas que são bem grossas. Depois a gente vai entender por quê que as agulhas têm essas diferenças. Bom, depois das agulhas, o crochê se diferencia do tricô e vice-versa pela textura também da peça pronta. Normalmente, as peças de tricô costumam ser mais maleáveis, porque a textura do tricô é a que mais se aproxima da malha que a gente usa. Só que num tamanho bem maior, né? Porque a malha, se você pegar com uma lupa e olhar bem de pertinho, você vai ver que tem uns pontinhos, assim. Então, os pontos do tricô são bem próximos, bem parecidos com os pontos da malha que a gente usa. Só que o fiozinho da malha é infinitamente mais fininho do que os fiozinhos que a gente usa para fazer tricô. E depois, mais para frente, a gente também vai ver essa questão aí dos fios. Mas eu tenho alguns trabalhos aqui meus que vou mostrar para vocês. Além desse chale de pescoço que eu tô usando, tem um outro chale de pescoço aqui, que é de crochê. Então, olha, essa é uma peça de crochê que ela é maleável, né? Porém, não tão maleável como se ela fosse de tricô. E eu vou explicar por quê. Então, eu vou pegar uma peça de tricô agora aqui, ó. É uma blusa de tricô. Vê como ela é bem velhinha, inclusive, essa blusa de tricô, tá, gente? Tá bem surrada, ó. Fui eu que fiz e ela já tá bem... tem séculos. E as blusas de tricô feitas à mão também duram séculos. Mas dá pra gente perceber que ela tem bastante caimento, olha. É como se ela fosse uma blusa de malha, só que mais grossa, né? Até essa daqui, olha. Que também é de tricô, tá vendo? Olha. A gente consegue perceber que ela tem bastante malemolência, né? Ela tem bastante... ela é bastante maleável, assim, no pegar, certo? Muito bem. Agora, existem peças de crochê que também são maleáveis, como essa daqui, por exemplo, olha.
Porém, mesmo assim, o tricô, o crochê, aliás, ele ainda assim costuma ser um pouquinho mais durinho. Você vê que ele é um pouquinho mais firminho, olha. Vou mostrar bem de pertinho a textura, tá vendo? Apesar dele ter essa sensação assim, bem molezinha, ainda assim ele é um pouquinho mais durinho. Por conta do crochê ser assim, mais durinho do que o tricô, é mais fácil a gente utilizar o crochê para fazer peças assim, para decoração da casa, como cachepôs, tapetes, cortinas, principalmente porque com o crochê a gente costuma trabalhar mais com furinhos, desenhos e tudo mais. Então, o crochê a gente usa mais para fazer decoração de casa, como toalhas de mesa, aqueles caminhos de mesa e também tapetes, que eu particularmente adoro, né? Tanto tapetes bem grandes como tapetes assim menores para entrada da, enfim. E outras peças também, que a gente vai moldando de acordo com o que a gente deseja usar. Então, por exemplo, capas de puff, capas que o pessoal gosta de colocar, capa de liquidificador, capa de filtro. Então, essas peças, essas capas que a gente vai moldando são mais e ajustando, são mais fáceis a gente utilizar o crochê para fazer essas peças, e mais para frente você vai entender exatamente por que disso, tá bom? Agora, o tricô, normalmente a gente usa mesmo mais para fazer roupa. E dá para fazer roupas de verão, roupas de inverno, tanto faz. Ambos dá pra gente trabalhar, tanto no verão quanto no inverno. Tem muitas revistas, muitas receitas, tem muita coisa na internet, tem muita coisa nas lojas também. Mas tem uma coisa que é muito legal, tanto no crochê quanto no tricô, que tanto crochê quanto tricô, eles são atemporais. O que isso significa? Que você pode ter um livro desse daqui, ó, igual o meu, de 1900 e nada, gente. Esse livro, sei lá, deve ser de 1972, algo do tipo, até a capa já tá caindo. Mas tá vendo? Como tem receitas que são, assim, atemporais. Ou seja, se você fizer uma blusa de tricô como essa daqui, hoje você pode usar, né? O tricô não sai de moda. Então, eu tenho uma revista aqui, inclusive, que é de 1991. Tem até a Cláudia Abreu aqui na capa da revista, olha, inverno de 91. E tem umas receitas aqui dentro que tranquilamente você poderia usar assim nos dias de hoje, olha. Quer ver? Por exemplo, uma blusa como esta, olha, que é de tricô. Você pode usar hoje, em 2025, mesmo a blusa sendo de 1991. Então, e até aquelas peças assim dos anos 70, sabe aquelas coisas dos anos 70 que tem aquelas mangonas e tudo mais? A moda sempre volta, e mesmo que a moda tradicional não volte, o tricô e crochê nunca sai de moda. Uma blusinha ou um lencinho de pescoço como esse que eu tô usando, não sai de moda e você pode usar sempre, tá bom? Eu espero que você tenha curtido esse nosso encontro. Hoje eu não vou chamar de aula não, vou chamar de encontro. Esse nosso encontro de hoje, a respeito aqui das diferenças entre tricô e crochê e das diferentes agulhas também que a gente usa para fazer tanto um quanto o outro. E no nosso próximo encontro, a gente vai começar a conhecer um pouquinho melhor as diferenças assim na hora de confeccionar um e outro, ok? Espero que você tenha curtido. Compartilha aí esse vídeo, deixa aí o seu joinha e até o nosso próximo encontro. Até mais!